Você já se perguntou como começar seus estudos para concursos públicos, especialmente aqueles que exigem os conhecimentos básicos de direito? Bem, você veio ao lugar certo. Nessa semana, a gente está por aqui determinado a resolver esse problema de uma vez por todas. No vídeo de hoje e também no de quinta-feira, a gente vai fornecer a você todas as ferramentas necessárias para você começar os seus estudos para esses concursos públicos de nível médio que cobram direito e para os cargos de técnico dos tribunais federais, para que você possa conquistar a sua aprovação o mais rápido possível. E, especificamente no vídeo de hoje, a gente vai desvendar a estrutura básica das leis e descomplicar termos jurídicos que podem parecer bem complicados à primeira vista. Mas vamos fazer isso de uma forma que fique muito simples e fácil de você entender. Então, bora lá? Fala, fala, galerinha. Meu nome é Diego, sou servidor aqui do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e sempre aqui comigo tá o Júnior. Fala aí, Júnior. E aí, pessoal, tranquilo? Meu nome é Júnior, sou servidor do Tribunal Regional do Trabalho aqui da Primeira Região e hoje a gente vai começar falando sobre um tema muito importante para quem está começando os estudos e ainda se sente meio perdido em meio a tantas leis e termos técnicos, que é a divisão e organização das leis. Mas tenta não se preocupar, porque a gente vai explicar tudo de forma simples e acessível, especialmente para aqueles que nunca estudaram direito na vida antes. Mas antes, claro, já te peço para deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades e também para deixar o seu comentário dizendo o que você achou do vídeo, porque é isso que ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho, beleza? Bom, para começar, a gente vai te dar aqui uma explicação básica da organização geral das leis, tranquilo? E a gente vai usar a Constituição Federal como exemplo, porque é a lei máxima aqui no nosso país. Isso, a Constituição é como um guia que estabelece as regras básicas do nosso sistema jurídico. Ela é dividida em várias partes, e isso é feito para facilitar a compreensão e a busca por informações mais específicas. Mas uma vez que você entenda como que funciona a organização da Constituição Federal, as outras leis elas vão seguir basicamente a mesma lógica. É fundamental a gente entender como as leis se dividem e se organizam para a gente começar a navegar por esse universo do direito, né? E quanto à Constituição Federal, que a gente falou por aqui, é só um pequeno adendo, né? Porque a gente tem uma ótima notícia para você com relação ao direito constitucional. Ainda nessa semana, na quinta-feira, a gente vai ter um vídeo absolutamente essencial para quem está se preparando para esses concursos de nível médio que cobram direitos de alguma forma. Então, no vídeo da quinta, a gente vai falar sobre a importância do direito constitucional e do direito administrativo também para os seus estudos e vamos dar o norte que você precisa para começar a estudar essas matérias. Então, acredite, assistir esse próximo vídeo vai ser um passo indispensável para garantir o seu sucesso nas provas, beleza? Mas se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, é possível que a gente já tenha disponibilizado o outro vídeo nos cards finais. E é lá que você vai encontrar o link para já assistir logo em seguida, beleza? E a gente recomenda muito que você assista, porque a gente vai compartilhar com você as informações de direito que vão fazer toda a diferença na sua preparação para os concursos, e essas informações vão abrir sua mente para a lógica do estudo das matérias de direito em si. Beleza? Então, beleza, vamos seguir aqui. A gente vai começar te explicando o que são títulos, capítulos e artigos. Para isso, eu vou compartilhar uma imagem aqui na tela para ficar mais fácil de você visualizar o que a gente vai te explicar agora, beleza? Então, beleza, você já está vendo a figura aí na tela para ficar mais fácil de você visualizar o que a gente vai falar aqui a partir de agora. Vamos começar aqui falando sobre os títulos, né? A gente falou que ia usar a Constituição como base. Então, imagina que isso aqui é a Constituição. A Constituição ela é dividida em títulos, que são grandes temas ou assuntos gerais. Cada título aborda uma área específica, como, por exemplo, os direitos fundamentais, a organização dos poderes ou então a administração pública. Então, você está vendo aqui, por exemplo, o título 1, XXX. Imagina que esse título 1 seria, por exemplo, a administração pública. Aí, dentro de cada título, a gente encontra
os capítulos. Esses capítulos, eles são subdivisões que tratam de assuntos mais específicos ainda dentro daquele título, beleza? Então, os capítulos, eles são numerados e podem abranger diferentes temas relacionados. Por exemplo, dentro de um título, a gente pode ter capítulo 1, tratando de tema X, capítulo 2, tratando de tema Y, e por aí vai. Por exemplo, só de olhar aqui nessa figura, a gente tem tema 1, que o tema aqui seria XXXX. Aí dentro desse título 1, teria o capítulo aqui que seria capítulo 1, YYY. Aí aqui dentro do título 1, a gente tem o capítulo 2, www. Enfim, e por aí vai. Essas são aí as divisões que ficariam dentro dos títulos, né? Título, capítulo e por aí vai. Beleza? E dentro de cada capítulo, a gente tem os artigos. Os artigos são os dispositivos numerados, artigo 1º, artigo 2º, artigo 10, 35 e por aí vai, que vão apresentar as normas e os princípios legais. Eles são como os blocos de construção da lei, contendo as regras e os direitos que a gente vai precisar conhecer. Então, por exemplo, o artigo 5º da Constituição trata dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Se isso ainda estiver um pouco complicado para você, não se preocupa. Tenta pegar a organização e por hora já está ótimo, tá? Já já a gente vai para a Constituição e vai mostrar para você na prática como que é a organização. Agora vamos ver o que são os incisos, alíneas e parágrafos. Dentro dos artigos, a gente vai encontrar outras subdivisões que detalham ainda mais as normas que vão estar nesses artigos. Então vamos falar sobre algumas delas. Os incisos são identificados como números romanos, né? 1, 2, 3 e assim por diante. E eles têm a função de separar diferentes partes de um mesmo artigo, apresentando ali diferentes aspectos das situações mais ou menos específicas, né? E além disso, a gente tem também as chamadas alíneas. Isso. Essas alíneas, elas são letras minúsculas que se encontram logo abaixo dos incisos, como, por exemplo, uma letrinha A, B ou C e assim por diante. Elas servem, essas alíneas, para organizar ainda mais as informações e detalhar os pontos específicos de cada inciso, né? Além disso, a gente também tem os parágrafos, que são os trechos adicionais dentro de um artigo, trazendo informações que são complementares ou exceções às regras, né? As regras gerais que são apresentadas. Os parágrafos, eles são numerados como, por exemplo, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e assim por diante. E eles apresentam esse símbolozinho aqui, que está logo abaixo das alíneas, se vocês estiverem vendo aí na figura, ó. Por exemplo, aqui na organização, a gente tem o título 1, que a gente viu, XXX, capítulo 1, blá, e tudo mais. Aí tem aqui artigo 1, inciso 2, a linha A, a linha B, e embaixo das alíneas a gente tem os parágrafos, que são esse símbolozinho esquisito aqui. Tá vendo? A gente tem parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Então, quando a gente... Na tela você está vendo, né? Quando a gente tem mais de um parágrafo dentro de um artigo, ele vai apresentar essa simbologia aqui. Em alguns casos, a gente pode encontrar o chamado parágrafo único, né? Que é um parágrafo especial que vai tratar de alguma situação específica e importante. E quando o parágrafo é único, a gente não vai ter esse símbolozinho, porque fica escrito realmente por extenso parágrafo único. Essa é a diferença. Então, de uma forma geral, essa é a estrutura, né? Como você pode ver nessa figura aí que está na tela. Então, agora vamos dar uma olhada na prática? Como é que fica? Vamos abrir aqui a Constituição na tela para você, para a gente dar uma olhada e verificar como que fica essa estrutura na prática, beleza? Então, ó, a gente está agora aqui na Constituição Federal mesmo. Aí a gente consegue ver essa organização que a gente falou com vocês aqui, ó. Logo no início da Constituição, a gente tem aqui título 1 dos princípios fundamentais. Aí dentro desse título 1 aqui, a gente tem os artigos, o artigo 1º da Constituição. Aí dentro do artigo 1º, a gente tem esses incisos, ó, inciso 1, 2, 3, 4, 5, que vão detalhar o que está no que é chamado caput, né? Que é a cabeça desse artigo aqui. Quando a gente fala caput do artigo, é o que está aqui dentro
desse artigo aqui numerado mesmo, que é a cabeça do artigo que a gente chama. Aí tem os incisos aqui. Nesse contexto aqui do artigo 1º, são aqui, ó, o caput do artigo 1º é a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, que são os fundamentos aqui da República Federativa do Brasil. Aí, inciso 1, a soberania. Inciso 2, cidadania. Inciso 3, dignidade da pessoa humana. Inciso 4, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Inciso 5, o pluralismo político. Aí já vou aproveitar até para dar uma macetinha adicional aqui, que é o mnemônico Sócio de Vaplu, que é para você decorar aqui quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Mas só um adendozinho aqui, porque nesse vídeo aqui o que a gente quer entender é a estrutura das leis, né? Dentro desse artigo, a gente tem aqui o parágrafo único, que nem o Diego tinha explicado agora há pouco ali, ó, que vai falar aqui, por exemplo, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Aí a gente está vendo aqui, ó, tem artigo que não tem nenhum inciso, que não tem nenhum parágrafo, como o artigo 2º. Aí tem o artigo 3º que também tem outros incisos aqui, e por aí vai. Aí quando a gente chega aqui no artigo 5º, ó, a gente já muda. O artigo 5º ele vem no título 2. Tem o título 1 dos princípios fundamentais. Aí a gente agora tem aqui título 2 dos direitos e garantias fundamentais. Aí dentro do título 2, a gente tem o capítulo 1, que é dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, esse artigo 5º aqui, ele trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, que está dentro do título dos direitos e garantias fundamentais. Só para ter uma noção, esse artigo 5º aqui, ele tem diversos incisos. E alguns desses incisos, por exemplo, ó, esse inciso aqui, ele tem duas alíneas, tá vendo? A linha A e a linha B. Esse outro aqui também, a linha A e a linha B. Essas alíneas, elas detalham ainda mais um inciso. Tá vendo? Esse outro inciso aqui tem 4 alíneas e por aí vai. Essa outra aqui, ó, esse outro aqui vai até a linha E, tá vendo? Eles vão detalhar o caput do inciso, a cabeça do inciso. Aí a gente continua descendo aqui, no artigo 5º, ó, o artigo 5º ele tem 4 parágrafos. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, com aquele símbolozinho que a gente tinha falado. Quando tem mais de um parágrafo, você vai ver esse símbolozinho. Quando tiver um parágrafo só, vai ser parágrafo único. Então, a gente vê agora aqui na Constituição que depois que acaba o artigo 5º, que ele é bem grande, começa um novo capítulo. Capítulo 2 dos direitos sociais. E esse capítulo 2 dos direitos sociais, ele está dentro do título 1, que é dos direitos e garantias fundamentais. Então, direitos sociais são direitos e garantias fundamentais que estão dentro da Constituição Federal, beleza? Não sei se agora aqui na prática ficou um pouquinho mais fácil até de você entender como que funciona essa estrutura das leis. Qualquer coisa, deixa até aqui nos comentários se você entendeu tudo certinho. E se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui também que a gente vai te responder depois, beleza? Bom, a estrutura básica da organização das leis é basicamente essa. E a gente utilizou a Constituição Federal como exemplo, mas a gente tem que lembrar que existem outras leis e normas que seguem uma estrutura similar também. Ainda que venha a existir alguma diferença básica, como trocar o título por livro ou algo parecido, a estrutura vai ser basicamente a mesma. Então é fundamental que a gente conheça essa organização para que a gente possa entender melhor o sistema jurídico e se orientar quando a gente estiver estudando para os nossos concursos aí, né? Então, espero que essa explicação aí tenha deixado um pouco mais claro para você como as leis são organizadas. Qualquer coisa, se ficou alguma dúvida, já pode deixar aí nos comentários e tal, que a gente está sempre respondendo, beleza? Fica combinado assim. Isso aí. Então, agora vamos ao próximo tópico desse vídeo. Agora que a gente já entendeu como funciona a organização e a estrutura das leis, precisamos falar sobre um assunto que costuma deixar muita gente confusa nas provas de concursos públicos, que são os termos e palavras jurídicas. Muitos candidatos se assustam ao se deparar com esses termos nas provas de concurso público, mas você não precisa se desesperar. A gente vai explicar alguns desses termos mais comuns aqui para você, para tentar te facilitar no início
dos seus estudos. Alguns desses termos nós usaremos até no vídeo que vai sair na quinta-feira agora. Então, essa explicação ela já vai servir como uma espécie de introdução para esse próximo vídeo que a gente vai fazer. Então, vamos começar aqui? Bom, o primeiro termo que a gente vai falar aqui vai ser ação, né? Ação é um termo que a gente usa para se referir ao direito de buscar uma solução de um problema ou a defesa de um direito usando o poder judiciário. É como se fosse um pedido que você faz ao juiz para que ele resolva uma situação. Então, por exemplo, se alguém se envolve em um acidente de carro e vai precisar ser indenizado, essa pessoa pode entrar com uma ação para que o juiz decida sobre o caso, né, e sobre o que aconteceu. O segundo termo é norma. Norma, ela é uma regra que é estabelecida pela lei e que todo mundo deve seguir. É como se fosse uma instrução que diz o que é certo e o que é errado em determinadas situações. Por exemplo, as leis de trânsito são normas que definem como a gente tem que se comportar ao dirigir, como respeitar os sinais de trânsito e as velocidades máximas permitidas, por exemplo. E o próximo termo que a gente vai falar é ordenamento jurídico. Ordenamento jurídico é o conjunto de todas as leis e normas que regem determinada sociedade. É como se fosse um sistema, sabe, que organiza e estabelece as regras do jogo. No Brasil, temos um ordenamento jurídico que é composto pela Constituição Federal, pelas leis e pelas normas infralegais. A gente vai falar já já o que seriam essas normas infralegais também. E o próximo que a gente vai estudar, às vezes acaba até confundindo algumas pessoas que não são da área do direito, que é o termo Estado. Estado, no contexto jurídico, ele se refere à estrutura política de um país. Como que isso funciona? É a instituição que possui o poder de criar leis e garantir que essas leis sejam aplicadas. O Estado ele é responsável por garantir a ordem e a segurança na sociedade, de uma forma geral. Por exemplo, o Brasil ele é um Estado, e é um Estado composto por diferentes poderes, como o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, macetinho até para você não confundir Estado, que seria país, né? Estado do Estado, Estado ente da federação, como Rio de Janeiro, São Paulo, tenta fazer o seguinte: Estado com letra maiúscula, a gente está se referindo ao país, ao Estado soberano. Estado com letra minúscula são os estados que fazem parte do nosso país, da federação, que seria, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas e por aí vai. Tranquilo? Aí você pode usar esse macetinho para você diferenciar, porque vai ser muito comum a gente aqui estudando direito, você ouvir a palavra Estado se referindo ao país, Estado soberano. Beleza? O próximo da lista é a forma federativa de Estado. E a forma federativa de Estado é uma organização política em que o poder é dividido entre um governo central e os governos regionais, como os estados. E aí que, de repente, vem a confusão. No Brasil, a gente tem uma forma federativa de Estado, e aí esse Estado é o global, é o país, onde o poder é compartilhado entre a União, os estados, e esses sim, são os estados que a gente tem: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e também os municípios. Então, agora a gente vai ver o que é a organização político-administrativa. Ela é a forma em que o Estado vai ser estruturado em termos de governo e de administração. Aqui no Brasil, a gente adota um modelo federativo e democrático, onde a União e os estados, né, a união desses Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Sergipe, e os municípios também. Cada um deles, União, Estado e municípios, possuem competências específicas para cada um e também vão dividir as responsabilidades. E agora, uma outra palavrinha famosa é supralegal. Supralegal
é um termo que é utilizado para se referir a normas que possuem um nível de hierarquia que estão acima das leis ordinárias, das leis comuns, mas que não estão previstas na Constituição. Agora, uma irmã dessa outra palavrinha que eu falei agora é infralegal. Infralegal é um termo utilizado para se referir a normas que estão abaixo das leis. E agora, um outro conceito importantíssimo que você vai ouvir bastante no direito são os princípios. E o que são os princípios no direito? Para você entender bem o que seriam os princípios no direito, é só você fazer uma analogia com você mesmo. Você certamente tem seus princípios, certo? E você vai sempre agir de acordo com esses seus princípios quando você tiver diante, né, de alguma situação que você precise agir. Concorda comigo? Então, no direito é parecido. O direito tem os seus princípios e vai tentar sempre se nortear por esses princípios quando estiver interpretando quando estiver fazendo interpretações e decisões de uma forma geral. No direito, os princípios são os fundamentos básicos que vão nortear a interpretação e a aplicação das leis e também das normas jurídicas. Eles representam os valores e as diretrizes que devem ser considerados na busca por uma justiça mais equilibrada. Então, por exemplo, o princípio da igualdade busca tratar todo mundo de uma maneira igual, sem discriminações injustas ou arbitrárias, não é? Os princípios também se aplicam aos criadores da lei, ou seja, os deputados, os senadores, etc., quando da criação de novas leis, por exemplo. E o próximo termo que a gente vai abordar aí é devido processo legal. O devido processo legal é um princípio fundamental do direito que garante que todas as pessoas tenham direito a um processo justo, mas também equilibrado. E o próximo termo que a gente vai ver aqui, na verdade, são como se fossem dois termos, que são o contraditório e a ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa são dois direitos que estão sempre andando juntos. O contraditório, ele significa que todas as partes envolvidas em um processo têm o direito de se manifestar, ou seja, têm o direito de apresentar os seus argumentos. Enquanto que a ampla defesa significa que você tem o direito de se defender das acusações que te fazem usando todas as provas que são permitidas no direito. Então, por exemplo, em um processo judicial, ambas as partes têm o direito de apresentar as suas versões dos fatos e questionar as informações que são apresentadas pela outra parte. Tranquilo? Agora a gente vai ver o que é presunção de inocência. Presunção de inocência é um princípio fundamental que estabelece que toda pessoa é considerada inocente até que se prove o contrário. É isso. E o próximo termo é interesse público. O interesse público, ele se refere aos interesses e às necessidades da sociedade como um todo. Ele é o conjunto dos objetivos e dos valores que buscam promover o bem-estar coletivo. Então, por exemplo, a construção de um hospital público para atender a população é um exemplo de interesse público, porque visa beneficiar a coletividade. E agora vem um termo que para nós é um grande clássico, que é o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Para quem acompanha aqui os vídeos com alguma regularidade, sabe o porquê, né, da gente ter colocado esse princípio aqui, e já sabe da piadinha interna. Então, se você já souber, já deixa aí nos comentários. Se você ainda não sabe, depois dá uma maratonada nos vídeos do canal, faz um Menteflix e depois fala aqui pra gente se você pegou a referência, beleza? O princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional,
ele estabelece para a gente que todo mundo tem direito de recorrer ao Poder Judiciário para buscar soluções dos seus conflitos e também a proteção dos seus direitos. E nenhuma lei, nenhum ato vai poder impedir o acesso de quem quer que seja à justiça. Então, por exemplo, se uma pessoa se sente lesada de alguma forma nos seus direitos, é evidente que ela vai poder procurar o judiciário para ter o seu problema ali solucionado. E não vai ter nada que ninguém possa fazer para impedir que isso ocorra. O próximo termo que a gente vai falar aqui, você também vai ouvir bastante. E esse termo é jurisdição. Jurisdição é o poder que o Estado, aí Estado que a gente está falando de país, né, possui para julgar e decidir conflitos de interesses. É o exercício da função judicial de aplicar a lei e de resolver litígios, ou seja, conflitos entre partes diferentes, pessoas diferentes, sabe? Então, por exemplo, quando um juiz julga um caso e toma uma decisão, ele está exercendo a sua jurisdição. Vamos partir aqui, uma vez que você já entendeu a jurisdição, vamos partir para os 3 últimos termos. Esses 3 últimos termos você também vai ouvir muito no decorrer dos seus estudos. Então vamos lá. O primeiro desses 3 últimos é jurisprudência. Jurisprudência se refere ao conjunto de decisões judiciais proferidas pelos tribunais sobre determinada matéria. Ela representa a interpretação e o entendimento do judiciário sobre o direito aplicado em casos concretos. Por exemplo, se um tribunal ele já decidiu de uma certa forma, de uma certa maneira, em casos anteriores, essa linha de decisões que ele fez antes vai fazer parte da jurisprudência. Beleza? Então tá, entendido que é jurisprudência, o próximo termo vai ser súmula. O que seria súmula? Súmula é um enunciado que resume o entendimento adotado pelos tribunais sobre determinada questão jurídica. A súmula representa a interpretação consolidada da jurisprudência em relação a um tema específico. Por exemplo, se um tribunal ele já julgou diversos casos que sejam semelhantes e chegou sempre a uma mesma conclusão, a gente pode criar uma súmula para você consolidar esse entendimento que eles já chegaram anteriormente. E por fim, doutrina. Doutrina vai ser o conjunto de estudos, teorias, interpretações elaboradas pelos juristas e pelos estudiosos do direito. Ela representa o conhecimento e as opiniões que são desenvolvidas pela comunidade jurídica sobre os diversos temas do direito. A doutrina é uma fonte de referência para a compreensão e para a interpretação das leis. Você encontra doutrina, especialmente nos mais diversos livros de direito, dos juristas mais famosos e tudo mais, e ela vem a ser importante para que continue se debatendo as leis e tentando refinar, né, coisas que ainda possam ser melhoradas, e, enfim, incentivando ali o debate contínuo das ideias e adaptando, não é, a lei aos tempos da sociedade. Então, a doutrina ela tem um papel muito, muito importante nesse sentido. Mas o que a gente falou aqui hoje são os principais termos jurídicos que você vai encontrar aí no início dos seus estudos e também nas provas, né, de concursos públicos. Claro que existem diversos outros, mas certamente entender esses que a gente falou aqui hoje já vai te ajudar, assim, imensamente, pelo menos no início dos estudos. Qualquer coisa, até deixa para a gente aí nos comentários. Você conhecia todos os termos? Algum deles você não soube e acabou sendo novidade? Se tiver algum outro termo que você tenha dúvida, já aproveita e deixa aí também. Beleza? E só para terminar, é importante deixar claro que, assim, a gente tentou dar uma pincelada
por cima dos termos e das teorias que a gente conversou aqui, mas a gente tentou deixar de uma forma assim bem palatável, considerando que o público-alvo que a gente tem aqui são exatamente pessoas que estão focadas em concursos de nível médio, mas que cobram de alguma forma direito. Então, se a gente deixou de aprofundar alguma coisa ou deixou de esmiuçar algo, é porque a gente tentou não aprofundar excessivamente e acabar tirando o foco da galera que é o público-alvo. Combinado? Sim. Bem, pessoal, é isso. Espero que você tenha aproveitado ao máximo todas as informações e dicas que a gente compartilhou aqui hoje. E sabemos, às vezes, também que iniciar os estudos para concursos públicos pode ser desafiador, especialmente quando, como a gente fala aqui, né, você não tem, às vezes, esses conhecimentos prévios em direito. Mas tenta se lembrar que todo mundo, todos nós, a gente começou do zero em algum momento. O importante é a gente continuar perseverando e manter o foco nos nossos objetivos. A gente aqui do Mente de Concurseiro, eu e o Diego, a gente está aqui para te acompanhar até o final dessa sua jornada. Então, a gente vai estar junto com você até a sua aprovação, tentando o máximo possível te proporcionar um ambiente acolhedor para que você possa se desenvolver como concurseiro, pois a gente conhece aqui em primeira mão os problemas pelos quais você está passando agora. E a gente sabe disso porque a gente passou pelos mesmos problemas. Então, já fica sabendo aí sempre que você pode contar para a gente e contar com a gente para o que der e vier, beleza? E no próximo vídeo, que vai ser lançado na quinta-feira, a gente vai aprofundar ainda mais essa introdução sobre por onde começar os seus estudos nas matérias de direito e vamos falar mais sobre o direito constitucional e sobre o direito administrativo. Vamos falar porque essas matérias são tão relevantes e como você pode dominar os principais conceitos de cada uma de forma eficiente. Além disso, a gente vai compartilhar os tópicos mais recorrentes delas nas provas de concurso, para que você possa priorizar seus estudos de acordo com o que realmente importa. Então, fica atento aí para o próximo vídeo e não perde essa oportunidade de aprimorar os seus conhecimentos e também as suas estratégias de estudo. Sim, se você estiver assistindo esse vídeo depois do lançamento desse próximo vídeo que a gente está falando agora, então você já vai encontrar o link para esse vídeo aqui na tela final, beleza? Então, se você gostou desse conteúdo e deseja continuar recebendo dicas para a sua preparação, não deixa também de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Além de deixar também, claro, um comentário sobre o que você achou desse vídeo aqui de hoje e se ele te ajudou também, beleza? Então a gente agradece a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Muito, muito obrigado. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!